Você já viu alguém falando que olhou o balanço patrimonial de uma empresa, mas não entendeu nada do que estava lá? Muita gente ignora o balanço patrimonial de uma empresa por achar complicado demais, mas a verdade é que ele pode te mostrar se uma empresa está saudável financeiramente ou cheio de problemas escondidos. E hoje você vai entender tudo sobre como funciona o balanço patrimonial e como você pode utilizar esse relatório para conseguir fazer uma melhor avaliação na hora de investir no mercado de ações. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar esse vídeo entendendo o que de fato é balanço patrimonial, que pode ser simplificado também pela sigla BP. O balanço patrimonial nada mais é do que um relatório contábil que uma empresa divulga no seu site de relação com investidores a cada 3 meses, onde você vai conseguir ter acesso a uma fotografia da situação patrimonial e financeira daquele negócio naquela data em específico. E dentro do relatório do balanço patrimonial, na prática, você vai conseguir verificar todos os bens que uma empresa tem e também todas as dívidas que ela tem. E através desse relatório, você vai conseguir definir se de fato aquele negócio é ou não saudável financeiramente. E trazendo um exemplo mais prático, você pode olhar para o balanço patrimonial exatamente como você olha também para a sua realidade financeira, onde você tem determinados bens, caso você tenha uma casa própria quitada, um carro quitado, um relógio quitado, um terreno quitado, enfim, qualquer bem que você tenha e que tenha um determinado valor evidentemente mais significativo, vai se encaixar dentro dos bens, assim como se encaixa dentro do balanço patrimonial de uma empresa. E tem também as despesas, as dívidas que a empresa tem e que você talvez tenha. Caso você esteja financiando a sua casa própria, caso você esteja financiando o seu carro, ou caso você simplesmente tenha algum tipo de dívida com um determinado banco. Ambas as informações estarão presentes no balanço patrimonial para você entender melhor a situação financeira daquele negócio. E como eu mencionei, o balanço patrimonial ele pode ser subdividido em 2 grandes grupos: os ativos, que são os bens, e os passivos, que são as dívidas. E na prática, como eu mencionei, todo ativo é um bem ou direito econômico que a empresa tem. E ele pode ser subdividido em 2 tipos de ativos: os ativos circulantes, que são aqueles bens que a empresa consegue converter em dinheiro em até 1 ano, como por exemplo o dinheiro que ela tem na conta ou talvez o dinheiro que ela tenha em uma aplicação financeira que ela vai conseguir ter acesso em menos de 1 ano. E temos também os ativos não circulantes, que também são bens e direitos, mas que ela vai levar um prazo de mais de 1 ano para conseguir transformar em dinheiro, como por exemplo um imóvel que a empresa tenha ou talvez uma fábrica, onde na prática ela não vai conseguir vender aquele negócio de uma forma tão rápida, mas ainda assim é um bem em direito muito valioso para ela. E o passivo de uma empresa funciona exatamente da mesma forma em se tratando de uma obrigação financeira, uma dívida que a empresa tem. E nesse caso nós temos o passivo circulante, que é aquela dívida que a empresa tem que pagar em até 1 ano, e temos também o passivo não circulante, que são as dívidas que a empresa vai pagar num prazo acima de 1 ano. E, inclusive, muitas empresas se organizam de uma forma para que elas consigam colocar simplesmente dívidas de médio a longo prazo, onde ela vai ter que pagar um determinado percentual dos seus empréstimos e financiamentos bancários naquele mesmo ano, mas a maior parte fica para o longo prazo. Então, quando você for verificar através de um balanço patrimonial de uma empresa, é importante também que você verifique essa informação e é por isso que existe essa subdivisão entre passivo circulante e passivo não circulante. E a partir dessas 2 informações, tanto do ativo quanto do passivo, você vai conseguir chegar no resultado do patrimônio líquido, que é uma simulação onde você venderia todos os bens daquela empresa, onde no caso ela iria encerrar as suas operações. Com esse dinheiro arrecadado, ela pagaria todas as suas obrigações, todos os seus passivos, e o que sobra é justamente o patrimônio, que é o dinheiro, é o capital dos sócios, e ele pode ser calculado de uma forma muito simples. Basta você pegar todos os ativos da empresa, subtrair com os passivos da empresa, e o resultado é justamente o patrimônio. E se por algum motivo você estiver avaliando o balanço patrimonial de um negócio e verificar que o patrimônio líquido é negativo, fique com um sinal de alerta, porque aquele negócio com certeza acaba sendo mais arriscado e pode fazer com que não faça sentido você adicionar aquela ação na sua carteira. E para facilitar um pouco mais o entendimento, eu trouxe o balanço patrimonial da Ambev, onde a gente vai ter uma visão geral de como funciona a parte do ativo e você pode estar verificando o resultado com base no dia 31 de dezembro de 2024
e também no dia 31 de março de 2025. Logo de início, nós temos os ativos circulantes, que são subdivididos em alguns exemplos em específico, como, por exemplo, o caixa e equivalentes a caixa que a empresa tem, que é o dinheiro que está na conta corrente. Temos também aqui, por exemplo, as aplicações financeiras, as contas a receber, que são produtos que a empresa, por exemplo, vendeu de maneira parcelada, mas ainda vai cair na conta dela dentro de um prazo máximo de até 1 ano, justamente por isso está no ativo circulante. E temos também aqui um outro exemplo, que são os estoques, que são os itens que a empresa vai acabar conseguindo vender dentro desse prazo de até 1 ano. E mais abaixo nós temos também outros itens no ativo não circulante, como, por exemplo, algumas aplicações financeiras, que vão ficar presas por um tempo um pouco maior, e outros itens até mais valiosos, como, por exemplo, o imobilizado, que são aqueles itens imóveis, como, por exemplo, uma fábrica, que se encaixa muito bem no caso da Ambev. Somando os dois dados, o ativo circulante com o ativo não circulante, nós temos o valor total do ativo daquela companhia. No exemplo em específico aqui desse vídeo, estou falando da Ambev. E abaixo nós temos também, continuando a linha de raciocínio do balanço patrimonial, os dados dos passivos. Começando então com o passivo circulante, nós temos dados como, por exemplo, contas a pagar de modo geral, empréstimos e financiamentos, que a empresa vai ter que pagar dentro desse prazo de 1 ano, salários e encargos e outros itens, outras obrigações, como, por exemplo, dividendos e juros sobre o capital próprio. Quando a empresa determina e avisa para os sócios que ela vai pagar dividendo em uma determinada data no futuro, isso se torna na prática uma obrigação, que é um dinheiro que vai sair da conta dela. E logo abaixo também temos o passivo não circulante, que geralmente no caso das empresas são exatamente os mesmos itens, a única diferença está no prazo de pagamento, que nesse caso é um prazo acima sempre de 1 ano. Então nós temos aqui contas a pagar, empréstimos e financiamentos, alguns dados de imposto de renda que a empresa já vai ter que pagar e está fazendo o provisionamento, e somando tanto o passivo circulante quanto o passivo não circulante, nós chegaremos no dado de passivo total. Pegando o ativo, subtraindo o passivo, nós chegaremos no patrimônio líquido da companhia, e a gente pode verificar que a Ambev finalizou no dia 31 de março de 2025 com um patrimônio líquido de 95 bilhões de reais. E você pode fazer essa avaliação de maneira totalmente gratuita para as empresas que você pretende investir ou para as empresas que você já tem na sua carteira, para fazer uma avaliação ainda mais aprofundada. E de modo geral, o balanço patrimonial ele vai servir para você fazer 2 avaliações. A primeira delas é verificar se a empresa tem condições de pagar aquelas dívidas que ela tem, principalmente os seus empréstimos e financiamentos. E você pode avaliar esse ponto olhando para algumas partes do ativo circulante em específico, como, por exemplo, o caixa que a empresa tem, as suas aplicações financeiras, as contas a receber que ela tem, e também os seus estoques, que na prática são bens que ela vai efetivamente conseguir converter em dinheiro, e você compara, evidentemente, com os seus empréstimos e financiamentos de curto prazo para avaliar a solidez financeira daquele negócio. E o segundo item é justamente esse, é a solidez daquela empresa, o quanto que ela tem na conta, o quanto que ela deve de empréstimo, quais são as suas obrigações, quantas são obrigações de curto e quantas são obrigações de longo prazo, quanto que a empresa tem de bens e direitos de curto prazo e também de longo prazo. Todas essas informações você consegue acessar de forma totalmente pública e gratuita, simplesmente analisando o seu relatório. E pegando como um exemplo para facilitar a linha de raciocínio, vamos supor que você esteja comparando 2 empresas do mesmo setor, como por exemplo o setor elétrico, 2 negócios que conseguem gerar o mesmo valor de lucro anual. Só que de um lado você tem uma empresa com uma dívida absurdamente alta e um patrimônio muito pequeno, e do outro lado você tem uma empresa com uma dívida muito pequena, muito sadia e muito boa no sentido de ter um cronograma de longo prazo para pagamento e ter um patrimônio muito maior do que a primeira companhia. Só a partir dessas informações já dá para ter total certeza que aquele segundo negócio é muito mais sólido, muito mais saudável financeiramente, mas é claro que você também precisa avaliar outros itens, outras nuances, através de outros relatórios que inclusive as empresas divulgam. Mas a partir do balanço patrimonial sozinho, já dá para você ter uma conclusão muito boa sobre o que é ou não um bom negócio. E ao longo desse vídeo eu já falei algumas vezes que você pode acessar o balanço patrimonial de forma totalmente pública, de forma totalmente gratuita, mas onde que você consegue fazer isso na prática? E existem 2 opções para você, investidor e investidor. A primeira maneira é você fazer isso através de alguns sites de ajuda, como por exemplo o Status Invest ou também o site
Fundamentos e outros sites e números que existem na internet, onde você vai conseguir ter acesso ao histórico do balanço patrimonial e de outros relatórios financeiros que uma empresa divulga. Mas a minha recomendação é você optar pela segunda opção, onde você vai acessar o site de relação com investidores da companhia, porque é lá onde você tem certeza que as informações presentes estão 100% alinhadas com a realidade. Alguns desses sites, inclusive, podem apresentar alguns pequenos erros, o que vai acabar prejudicando na sua análise final. Então, o que você tem que fazer para acessar o site de relação com investidores? Basta você acessar o navegador do seu computador ou do seu celular, digitar o nome da empresa e logo em seguida RI ou relação com investidores. Por exemplo, Ambev RI ou Ambev Relação com Investidores. Você vai acessar o site oficial de relação com investidores daquela empresa e vai procurar alguma opção com o nome resultados trimestrais, informações financeiras ou balanços financeiros. Cada empresa vai ter o seu nome em específico, você vai clicar nessa aba e vai baixar o PDF do seu resultado mais recente e assim você vai conseguir ter acesso ao balanço patrimonial completo. E mesmo que você esteja começando agora, ainda assim o balanço patrimonial vai ser muito interessante de ser avaliado porque ele é muito simples e muito intuitivo. Como eu mencionei, você vai entender um pouco sobre os ativos, entender um pouco sobre os passivos daquele negócio e vai conseguir ter uma análise geral, uma visão geral sobre como funciona aquela companhia. E agora um recado para você que quer investir o seu dinheiro, quer entender melhor como utilizar o balanço patrimonial de uma forma mais objetiva para encontrar uma boa ação para adicionar na sua carteira. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprende a automatizar todas as decisões dos seus investimentos. Com isso, tomando decisões com muito mais segurança, porque você vai seguir estratégias historicamente comprovadas. Para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona o balanço patrimonial de uma empresa e o que você tem que avaliar especificamente dentro do balanço para conseguir encontrar uma boa ação para fazer parte da sua carteira de investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela um outro vídeo recomendado onde eu falo sobre um outro relatório que todas as empresas divulgam, que é a DRE, para você entender melhor como avaliar a receita da empresa, o lucro, os custos e todos os outros detalhes muito importantes também dentro desse processo de análise. Então é só você clicar na capa do vídeo que você vai entrar lá diretamente. Um grande abraço e até a próxima.